Uma personagem que realmente existiu, que ensina ainda a gente muito sobre o que é liberdade de gênero, de religião, de etnia, enfim. Mas outra coisa que é importante dizer é que ela também só conseguiu fazer tudo isso em busca dessa liberdade, porque ela era uma mulher branca europeia em um espaço colonial no norte da África, no final aí do 19, na virada pro 20 também, né? Isso é importante a gente problematizar, isso está problematizado aqui também. Oi gente, meu nome é Paula Carvalho, eu sou jornalista, historiadora, atualmente faço bastante coisa. Eu trabalho na revista 451, na editora Tinta da China Brasil, que também faz parte da 451. Também escrevo no blog da editora Tábua e recentemente eu acabei meu doutorado em História na Universidade Federal Fluminense e lancei este livrinho aqui, O Direito à Vagabundagem, As Viagens de Isabelle Eberhardt, pela Fósforo, com textos traduzidos do francês pela Mariana Delfini. É um livro que conta a história dessa viajante aqui, a Isabelle Eberhardt. Ela nasceu na Suíça, em Genebra, em 1877. Ela teve uma vida muito incrível. Ela nasceu de família russa, que migrou para Genebra. Ela aprendeu várias línguas, só podia sair de casa vestida de homem. Então ela sempre ligou essa ideia de liberdade ao mundo dos homens, né? Não era a única. E ela queria muito ser escritora. Esse era o sonho que ela tinha desde sempre. E aí depois ela imigrou com a mãe para Tunísia, depois para Argélia, onde elas se converteram ao sufismo, que é a vertente mística do Islã, simplificando bem. Depois a mãe morre, aí ela retorna para a Europa, e aí o resto da família ou se afasta ou morre. Aí ela fica meio à deriva, resolve retornar para a Argélia, que é onde o coração dela está. Acaba vivendo bastante ali, caminhando meio nômade pelos desertos e por várias cidades. Acaba sofrendo um atentado à vida dela, no qual ela sobrevive. Aí depois ela é expulsa pelos franceses, que acho que ela está incitando os árabes contra o colonialismo francês naquela época, né? A gente tem que lembrar que é final do século XIX. Aí ela volta para Marsella, onde está o irmão morando, ela odeia, e aí acaba conseguindo casar com o amor da vida dela, que é um soldado argelino chamado Slimane Erni. E aí ele tem cidadania francesa, e com isso ela consegue retornar para Argélia, e aí começa a trabalhar como correspondente de guerra em um jornal francês da Argélia, o L'Akhbar, que tem um amigo dela, o Victor Baroucan, e aí ela vai se tornar uma das primeiras correspondentes de guerra mulher, porque tá tendo uma guerra entre os clãs beduínos da fronteira do Marrocos com a Argélia. E aí no meio dessa cobertura que ela tá fazendo, ela retorna para a cidadezinha onde ela estava morando, chamada Ain Sefra, tá na casa dela com o marido dela, e picos nevados das montanhas em torno da cidade derretem, e aí vem uma enchente. A casa dela ficava bem no vale, assim, bem no leito da onde chegava essas águas, e aí ela morre afogada no deserto ali, tentando provavelmente salvar os manuscritos dela, com 27 anos apenas. E aí depois que ela morre, ela passa a ser publicada pelo Victor Baroucan, que se apropria do trabalho dela, começa a mexer demais nos textos dela, ele meio que cria uma personagem exótica que faz muito sucesso ali nessa época aí do Entre Guerras, porque ela morre em 1904 e só vai ser publicada nos anos 30. E ele também em alguns momentos tira o nome dela e coloca o nome dele. E aqui tem uma primeira parte do livro, sou eu fazendo uma apresentação dela, das questões dela, porque ela também vivia como um homem muçulmano, um homem árabe muçulmano, o Mahmoud Saad. Então tem várias questões de gênero, de religião, de apropriação de trabalho de mulheres por homens, e aí depois tem os textos dela traduzidos. E eu vou ler um pedacinho aqui de um dos meus preferidos, que chama Vagabundagem. Um direito que apenas poucos intelectuais se empenham em reivindicar é o direito à errância, à vagabundagem. E, no entanto, a vagabundagem é a alforria e a vida na estrada, a liberdade. Romper corajosamente com todos os entraves com os quais a vida moderna e a debilidade do nosso coração carregaram nossa ação sob o pretexto da liberdade. Armar-se de um cajado e de uma bolsa-carteiro simbólicos e ir embora.